chovendo, literalmente, e eu imagino que vocês a mesma coisa. Então, que bom que hoje deu para eles saírem para a rua. Saem um pouco para a rua e vão respirar um pouco. Vão brincar no barro um pouco, que faz bem para a pele, né? Faz bem para a pele um barro. Então, que bom que vocês estão aqui. Hoje a nossa reunião tem bastante questões que a gente tem que estar trabalhando. Tem alguns assuntos que a gente está tentando inverter. Então, agora, nos primeiros momentos, vai ser alguns comunicados e algumas informações para vocês mais rápidas. E aí, depois, no segundo momento, nós temos ali a questão com a Sandra, que daí é sobre a plataforma, tá? E também nós vamos ter uma questão sobre o SECRAS e sobre a convenção coletiva. Então, hoje vai estar muito boa a reunião. Peço sempre de que vocês compreendam, porque teve mais um errozinho ali na básico, na pauta, tá? Que saiu o dia ali, saiu dia 7 de maio, mas é que a gente gostou daquela reunião, então a gente colocou de novo, tá? E sabe qual é o nosso vídeo hoje? As pedras? Não, só que não, tá? Só que não, tá? Então vamos lá. Então, vamos começar ali. Esse aqui não é o meu, não. Aqui, chega. Então, nós temos algumas questões. Vamos lá. Por favor, Gislaine, a base, por favor. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a abertura que o Fórum está nos dando. Eu venho representando a empresa Base, né? Daí que a gente preparou um material para divulgar, para contar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo junto às instituições de educação infantil, enfim, né, dessa nossa proposta de trabalho. Então, a Base é uma empresa privada que trabalha com ensino e treinamento, qualificação, formação profissional. As nossas ações são seminários, congressos, simpósios, grupos de estudo, cursos, oficinas e ateliês, formação continuada em rede, assessoramento, palestras, reuniões com famílias e rodas de conversa. Então, assim, só para contar um pouquinho, eu sei que eu só tenho 5 minutos, então tem que ser rápido, né? Um pouquinho da história da Base. Nós somos profissionais, eu sou pedagoga, tenho uma equipe de profissionais trabalhando conosco. E nós atuamos já na educação infantil há muitos anos, junto à rede conveniada com a Prefeitura de Porto Alegre também há muito tempo. A nossa expertise é o trabalho de formação, especialmente na educação infantil, não só, mas especialmente na educação infantil. Então, a gente começou um trabalho em fevereiro deste ano, com 3 escolas de educação infantil, conveniadas com a Secretaria de Educação. E esse trabalho avançou, então hoje a gente está com 54 instituições de educação infantil, fazendo esse trabalho, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois, né, esse trabalho de formação continuada. 735 educadores e aproximadamente 6.000 crianças. E é sobre esse trabalho que a gente veio falar rapidamente aqui para vocês e convidar a conhecer. Ali no primeiro slide apareceu, nós temos uma página no Facebook, que é a página da Base. A gente convida vocês lá, tem bastante informações sobre o trabalho que a gente vem fazendo. Quem puder curtir, quem puder conhecer a página, né, ali aparece mais detalhadamente o trabalho. Como o tempo aqui é curto, a gente fez o resumo do resumo.
Nós hoje estamos atuando em alguns grupos da cidade, como eu disse para vocês, são 12 grupos, mais de 50 instituições. Tem um grupo na Centro-Sul, o grupo da Dom Orione, o grupo da IEMA, o pessoal acho que está aqui, algumas pessoas eu já vi. Esse trabalho consiste em acompanhar o processo de formação continuada desta rede, né, como eu falei para vocês, especialmente na educação infantil. Então, a ideia é potencializar as regiões, fazer um resgate de um trabalho que já era feito antes, né, na cidade. E então a gente estimula que as instituições se agrupem por região e as próprias instituições se organizam e a gente está acompanhando e fazendo esse trabalho na própria região. Então, uma escola convida outras escolas, elas se agrupam e a gente vai e faz o trabalho de formação com os nossos profissionais. Então, aqui a gente tem o grupo da Centro-Sul, que tem 3 escolas. O grupo da Dom Orione, que aí são 2, a mantenedora tem 2 escolas, faz só o grupo da Dom Orione. O grupo da IEMA, que são 3 escolas. O grupo da Cruzeiro, que é a escola Tia Yara, Val Maria e Mato Grosso. O grupo da Lomba do Pinheiro, que também são 5 escolas que se agruparam e a gente está acompanhando. O grupo da Padre Pedro Leonardo 1, lá na Restinga, que eu optou por fazer sozinha também o trabalho da formação. O grupo da Restinga, com as escolas cuja mantenedora é a Associação Amigos da Restinga, mais a Escola Construindo Amanhã. Grupo da Glória, com 5 escolas. Grupo Maitá Navegantes, também com 5 escolas. Grupo da Eixo Baltazar, mais 5 escolas. Grupo Cristal, ali as escolas cuja mantenedora é a Casa de Nazaré, da Irmã Conceição. Grupo do Partenon, com 5 escolas também. Então, é muito rápido, né? A gente tem 5 minutos para preparar um material sintético para falar desse trabalho grandioso que é a formação nas instituições. Claro que para nós é um tempo precioso ter a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente queria contar mais um pouco desse trabalho, mas a gente não tem o tempo para isso. Então, por isso que a gente deixa o convite para vocês conhecerem a página da base. Ali tem os nossos contatos, quem quiser mais informações. A sede da base é na Esquina Democrática, ali na Borges de Medeiros 710. Mas ali na página do Face vocês acompanham um pouco, né, desse trabalho que vem acontecendo, como eu disse, desde fevereiro. Deixar um pouquinho ali para vocês, quem, né, quiser anotar ou fotografar. Mas se colocar no Face base, vocês já acessam. E a nossa próxima ação é um curso para os coordenadores pedagógicos, para a cidade, né? Para quem tiver interesse. Que a gente vai abordar as competências e atribuições do coordenador pedagógico na Escola de Educação Infantil Contemporânea. Nós nos reunimos com as comunidades e elencamos as necessidades e os interesses daquela região, daquelas escolas. Então, a gente trabalha a partir disso. Quem demanda são vocês, são as instituições. E os temas são contemporâneos, são da educação infantil, e a gente aborda desde a questão da história, da legislação, das competências dos profissionais, à legislação vigente atual, diretriz curricular para a educação infantil, base nacional comum curricular. Então, aqui não tem a data ainda, mas a gente vai fazer o curso para coordenadores pedagógicos. Em outubro, a gente está fechando uma parceria com a Câmara dos Vereadores também, para fazer um evento, um grande seminário para educação infantil. E deixo aqui de novo, né, os nossos contatos. Agradeço a oportunidade. E a gente vai ficar um pouquinho por aqui, se alguém quiser depois conversar. Tem essas 54 instituições que estão conosco, participam do fórum, então estão aqui, nos autorizaram, né, a mostrar um pouco das nossas fotos. A equipe da base que está aqui, a Ana está aqui, que é da equipe da base, a Vera, a Ana é pedagoga,
A Vera, que trabalha com as questões de educação inclusiva também, com a formação, ela é especialista em educação especial, educação inclusiva. A Marina, que também é a nossa assessora de comunicação. A Beloni não chegou ainda, não teve um contratempo, e nós temos mais professoras pedagogas trabalhando conosco. A professora Sônia, que trabalhou, que se aposentou no Emílio Meyer, a professora Miriam, a professora Sariane. Então tem uma equipe, né? Não só eu e a Beloni, mas tem toda uma equipe trabalhando conosco. A Topogigi é uma das instituições que está conosco também. Muito obrigada pela oportunidade. E o Campo da Turma. Os filmes é algo incrível. Não é ciúmes, olha, é isso. Então tá, vamos lá. Juliana, por favor, também tem mais um informe muito bom também. Boa tarde, eu sou Juliana Rocha, talvez alguns rostos conhecidos por aí. Vim divulgar um curso que eu construí com mais 2 colegas para educadores sociais. Eu fui educadora social há muitos anos, atualmente trabalho na Fundação Fé e Alegria como assessora pedagógica do Serviço de Convivência. E fiz meu mestrado com adolescentes em situação de vulnerabilidade social e agora, no meu doutorado, tenho trabalhado com a formação de educadores sociais, especificamente. Então, hoje nós temos pensado aí que formação é essa, né? Como formar esses educadores sociais, uma profissão, aliás, uma ocupação em processo de profissionalização. Então, construímos esse curso. Tem uns folders aqui para alguém que queira levar para a instituição, mas depois nós vamos também enviar por e-mail todo esse material de divulgação. Pensando especificamente nessa formação feita para educadores sociais, né? A gente está chamando de infâncias e adolescências protagonistas, né? Um curso de formação para educadores sociais, pensando as infâncias, adolescências e juventudes especificamente. A Zelo Consultoria está na 2ª edição do curso, né? A partir da 1ª edição nós modificamos. Eu trouxe só 20, mas qualquer coisa se precisar, depois eu posso trazer mais. E aí tem todo o conteúdo programático do curso, são 17 aulas presenciais, mais horas à distância, que são compostas por leitura de um livro, por uma prática de uma semana. A gente vai estar entrando em contato também com algumas instituições conhecidas. As outras 2 colegas que também fizeram parte da composição desse curso também trabalham na área, né? Uma no acolhimento institucional e a outra com POD. Então é isso, era dizer que nós estamos pensando essa formação, né? Para começar em julho. O Pão dos Pobres é nosso apoiador, então o curso vai se realizar no Pão dos Pobres aos sábados de manhã. E quem quiser mais informações, depois a gente vai mandar os contatos. Temos um e-mail específico do curso e um site também, que está lá embaixo. Estamos tentando facilitar também, porque sabemos que não é simples, né? Pagar um curso com 130 horas. Era isso, não quero tomar mais o tempo de vocês. O valor do curso aqui não tem valor. Nas inscrições tem todos os detalhes no site, mas é R$500, pode ser parcelado em até 10 vezes. Mas é uma capacitação de 130 horas, né? Então é um valor que dá para negociar, tá? E aí vamos para outro. Catarina, por favor, com o Formap. Boa tarde, meu nome é Catarina Machado, estou representando aqui o coletivo da aprendizagem, o Formap, que é o Fórum Municipal da Aprendizagem, e vim reforçar com vocês um convite muito especial que a doutora Denise esteve na última plenária, né? A doutora Denise Brambila, do FOGAP, a nossa coordenadora e fiscal da aprendizagem. Então, reforçando um convite importante, dia 12 de junho vai ocorrer o 7º Seminário da Aprendizagem do Rio Grande do Sul,
a presença de todos é importante. Por quê? Porque nós estamos naquele momento de fortalecer todos os fóruns que foram criados. Nós, enquanto FORMAP, fomos criados com a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas tem muitos fóruns que estão já se movimentando para se fortalecer o seu coletivo e a sua existência. Então, nós, entidades presentes no seminário, dia 12/6, lá na Assembleia, no auditório do Dante Baroni, vai ser bem importante. É os 10 anos do FOGAP, Fórum Gaúcho da Aprendizagem, e 25 anos de FEPET, o Fórum da Erradicação do Trabalho Infantil. Então, reforço aí o convite da doutora Denise, da doutora Patrícia e de todos nós do coletivo da aprendizagem e da erradicação do trabalho infantil. Muito obrigada. O horário vai ser a partir das 8h30 a recepção. Então, vai ser o dia inteiro de seminário e vai ser um momento muito especial. Tá? De tarde tem surpresas com painéis dos nossos jovens. 12 de junho. Na outra, exatamente. É o dia da erradicação, né, do trabalho infantil no Dante Baroni. A inscrição é importante, tá? Tem que fazer a inscrição com antecedência pelo link. O link está num convite que eu acredito que o fórum já divulgou, né? E quem precisar, que não recebeu o convite, o link, nos procure o fórum que a gente reenvia, tá? É bem importante nós nos fortalecermos enquanto coletivo, tá bom? Só aproveitando a fala da Catarina. Boa tarde, gente. Só reforçando, eu acho que a fala da Catarina e até mesmo trazendo um pouquinho dessa questão da sensibilização e da provocação em relação ao trabalho infantil. A Compete, né, a comissão na qual eu também participo, encaminhou para o fórum um material justamente buscando fazer uma sensibilização das entidades, também reforçando este dia. Então, assim, a Compete tem material, inclusive eles colocam à disposição para todas as entidades que tiverem interesse em divulgar, além de todo o trabalho que nós temos, que é desenvolvido pelo Fórum do Ação Rua, né, junto com outras instituições que alimentam dados sobre o trabalho infantil dentro do nosso município. Então, aqui eu destaco um pouquinho também esta ação, reforço que nós também estaremos presentes no dia 12, não só como instituição, como conselho, como controle social, mas também justamente fazendo esse trabalho, tá? Meu nome é Priscila Santana. Obrigada, Priscila. Este seminário, pessoal, no dia 12 agora de junho, e é Dia dos Namorados, mas também é um dia tão importante quanto, e nós temos 800 vagas naquele local, e nós, mais do que nunca, temos que novamente começar a trabalhar o trabalho infantil, né? Não é aquelas crianças que estão sobre a nossa guarda, elas hoje não estão em trabalho infantil, mas quantas crianças nós ainda temos na rua hoje e em situações muito ruins, né? Roseli. Então, eu sou a Rosani, da AICAS, em apoio à coordenação do Fórum Específico no temático Ação Rua. E hoje de manhã a gente teve reunião com os coordenadores institucionais e que o temático Ação Rua tem cadeira no CGPET, que é anterior ao Compete. É como a Coras por Semas, para a gente ter ideia, né? Senão fica um pouco meio nebuloso o que é o CGPET, o que é o Compete, mais ou menos nessa lógica, né? Então, nós hoje temos 2 representações no CGPET, a colega Damares, da Pequena Casa da Criança, e o colega Guilherme, da Osicom, fazer essa representação. E a gente também vem provocar, então, a pedido desses coordenadores institucionais, colegas coordenadores do Fórum de Entidades, talvez a gente promover uma conversa com todos os temáticos sobre esse assunto do trabalho infantil, que a gente possa dialogar com o temático serviço de convivência, com o temático do Forte, com o temático da educação infantil, educação integral, SAP, sobre isso. Porém, na semana que vem, vocês vão ver uma movimentação das equipes da abordagem social, Ação Rua, em toda a cidade. Nós temos 12 núcleos com 9
organizações da sociedade civil que fazem este papel em Porto Alegre, em parceria, então, com a FASC. Então, o importante é exatamente isso, diga não ao trabalho infantil, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu trago uma realidade para vocês, que as pessoas usam o telefone 3289-4994, que é o da central de abordagem, sempre foi, para falar e solicitar abordagem para adulto. Porém, repito o telefone, 3289-4994, de segunda a domingo, porque as equipes se revezam em plantão sábado e domingo. É uma central de abordagem que vai acolher a situação e vai passar para a equipe que atende aquele endereço. É muito importante. E eu chamo vocês a olharem para o trabalho infantil. Se eu me incomodo com aquele sujeito adulto que está lá na minha porta, ou que está molhado, ou que precisa de cuidado, a sociedade não se incomoda mais com o trabalho infantil. A gente naturalizou essa situação. Vamos passar a nos incomodar de novo, vamos promover esse debate enquanto cidade e dizer que a gente precisa de espaços protetivos para essas crianças. A ideia é essa, então, que a gente todos, enquanto fórum de entidades integrantes dele, diga não ao trabalho infantil. A equipe do Ação Rua está ali para fazer esse enfrentamento, então liguem para esse telefone, solicitem abordagem para estas causas. Eu sou de uma época que tinha, há 30 mil anos atrás, né? Sou de uma época que tinha uma campanha que não dê esmola, dê escola, né? E foi uma das épocas em que se conseguiu em Porto Alegre, não vou dizer erradicar, mas praticamente diminuir muito o trabalho infantil, né? E até hoje eu tenho comigo de que quando tem alguma criança pedindo, algum adolescente, eu abro meu ouvido e já digo: qual é a sua de convivência que tu é? Né? Eles em 2 tempos se mandam, né? Porque eles são de algum serviço de convivência, né? Eles são de alguma região. E aí eles já sabem que tu tá questionando, porque eles sabem que eles estão no local errado, né? Então, não é o local deles. Eles têm que estar realmente em um local de proteção, né? Então, vamos estar reencaminhando o comunicado também deste seminário do dia 12 de junho. Ali na nossa agenda, tá? Na segunda folhinha, tá? Que vocês pegaram 2 hoje, né? Na nossa agenda ali, a última data do dia 27/6 tá errado, tá? O Fórum da Ação Rua, ele é bimensal e vai ser dia 20/6, é isso? Não, no mês de junho em data a confirmar. Junho não tem data? Não tem, Tá, então junho, o Ação Rua, o Fórum Ação Rua, vai ser a combinar, não tem uma data certa ainda. Junho não terá. E aí julho sim. Isso. Nessa mesma questão ali na nossa agenda, nós temos também uma paralisação, que podemos dizer nacional, dia 14 e agora de 6, né? Que é sobre a questão previdenciária, alguns direitos, algumas PECs, algumas questões que estão se divulgando e estão sendo votadas pelo Senado e também pelos deputados federais. Eu, quanto funcionária, eu me preocupo muito, porque muda muito a questão de quando que nós vamos se aposentar e que direitos em que vamos ter, né? E eu questiono também de que como que nós, instituições, vamos organizar esse dia 14, né? Nós vamos organizar de que forma? Nós vamos parar? Nós não vamos parar? Nós vamos fazer uma retomada com os funcionários? Nós vamos explicar para os funcionários o que está sendo alterado? Aqui, por exemplo, Paulinho me alcançou que está sendo chamado como uma greve geral, né? Então, por todos os sindicatos que estão sendo chamados. Então, o que vocês acham, gente? Só para a gente poder ter um pouquinho de conversa em relação a isso. É um tema importante para vocês? Sim. Muito. Eu acho que as entidades têm que ter um movimento.
o que vocês já pensaram em relação a isso, ou nem pensaram ainda? Aderir à greve. 1993, Eu questiono uma certa forma assim. Se nós aderirmos, tá? A Topogígio lá, ou a Pequena Casa, ou alguma instituição vai aderir, eu acredito que não deva liberar os funcionários para ir para casa. Isso não é movimento de que tu vá fazer algum movimento, entendeu? Isso não é movimento para movimento. É liberado. Se tu vai fazer algum movimento de não atender as crianças, vá com seus funcionários para a rua. Vá com seus funcionários para lá, para a Praça Democrática e faça a diferença. Né? Então, fechar para dormir, né? Literalmente, não vale. Porque tu não estás fazendo número. Tu não estás mostrando que a instituição está fechada. Né? Então, é muito maior. Oi, Sandra. Né? Então, é muito maior o que a gente tem que pensar nisso. Tá? Então, Eu acho que aqui hoje a gente já poderia discutir isso aí, já mobilizado aqui. Acho que a gente podia, até porque está tendo desmonte da política todas, né, que é importante para o nosso futuro. tá? É que nem eu disse assim, ó, se a gente for organizar, tem que organizar uma coisa bem organizada, literalmente, tá? Porque vai impactar, que nem hoje eu estava conversando com os coletores lá, né? Aí eu disse assim, eu não sei se vou me aposentar algum dia, né? Então, eu não sei se quem outro funcionário vai se aposentar algum dia. Com a função que está hoje, que muitas coisas estão mudando, também tem a questão do próprio ônibus, se vai ter meio de transporte ou não, né? Então, tem tantas coisas ainda que a gente não vai saber antes do dia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que atitudes ou que movimento que a gente vai fazer. Né? O que vocês... Então, a questão das parcerias, né, que a gente tem que ter algum respaldo. Então, se a gente decidir aqui no fórum, seria mais fortalecido, né, com todos votando desde já. O que vocês acham, gente? Eu acho que a gente tem que ver a questão do ônibus e do metrô, se realmente vai ter. Essa não vai ter certeza. Não vai ter certeza. Você já pode começar a me vaiar antes, mas é que eu acho que quem trabalha com criança é complicado. Porque, por exemplo, se você tiver uma greve de ônibus, aí a gente sabe, né? Mas boa parte dos colaboradores moram perto. Aí o que eu faço? Igual você disse, não é para dormir, eu concordo também. É difícil, a gente vai ter que entrar num acordo muito bem definido aqui dentro, senão vai complicar a coisa. Carlinhos da Melhor Orfanatrofe 1. Vamos para a rua manifestar. Os funcionários da Topogígio, por exemplo, eu tenho poucos que moram longe, a maioria mora perto. Tem instituições que a maioria moram tudo longe e alguns saem, então é muito diferente, né? A decisão do sindicato dos trabalhadores dos ônibus e do trem que vão parar, bancários vão parar, já está definido. Vai estar em regime de votação, porque a rua não vai dar tempo. Sim. Nós vamos votar agora? Tá, vocês querem votar agora ou depois da FASC? Depois? Vamos levantar o dedinho. Depois? Tá, então tá. Só então vamos assim, ó, gente. Vamos passar já para a FASC. Eu tenho bastante consciência, essa semana eu briguei bastante, senhora dona. Tá? E enquanto a Sandra se organiza ali, só vamos retomar aqui. Cadê?
Também assim, ó, nós vamos estar pedindo para vocês 2 representantes para representar o fórum, a Zafon, no Fundeb, que é Fundo Nacional da Educação Básica, tá? Que é o que trabalha e vê todo o recurso da educação em Porto Alegre, tá? E então nós vamos estar pedindo. Então, querem já se manifestar agora? 2 pessoas? Não precisa todo mundo, é só 2 pessoas. Olha a briga, disputa. Tá. Seu Eduardo, uma pessoa. Pessoal, eu não vou poder participar da representação do Fundeb já por outros compromissos, mas eu queria alertar da importância, porque tem um risco do Fundeb não ser renovado. Ele, se não me engano, até o fim desse ano ou fim do ano que vem? 2020 termina. Então, eu acho que é interessante ter alguém lá dentro para saber o que está acontecendo, porque lá vai estar o pessoal da SMED e ali eles vão ter as notícias se o fundo, vamos dizer, por um lado, o que está acontecendo com os repasses, e por outro lado, qual é acompanhar no noticiário da imprensa e com os assessores e deputados, enfim, qual é que está a situação da renovação da lei do Fundeb, porque o recurso maior da Prefeitura de Porto Alegre para manter a educação vem do Fundeb. E aproveitando também que a Sandra está aqui, nós também não temos só o problema do Fundeb, que esse é importante, mas tem um problema também do Fundo Nacional de Assistência Social, que parou de vir desde janeiro desse ano. Eu acho que esses 2 aspectos, do Fundeb e do Fundo Nacional de Assistência Social, eles têm que ser muito bem acompanhados e discutidos. Inclusive no núcleo do governo, eu já passo um pedido aqui para a Carol, a nossa coordenadora do fórum, que faça um agendamento de gestão, com a gestão, o núcleo de gestão da Prefeitura, para a gente ver essa questão de recursos. Quer dizer, um já está com problema agora e o outro pode ter problema no futuro. E aí, como vão manter escolas e projetos sociais sem recurso federal? O recurso municipal ele é extremamente limitado. Ok? Então, eu acho que se vocês puderem, alguém que tiver condições de acompanhar, eu já acompanhei, eu já fiz a minha cota no Fundeb, se alguém puder acompanhar lá, eu acredito que tendo 2 pessoas até possam se revezar lá dentro, depois uma colocar a informação para outra, é uma reunião mensal, é uma vez por mês, quinzenal agora? Bom, mas igual dá para fazer um certo revezamento. A Rosa está se colocando como suplente do seu Eduardo. Podemos votar? Tem mais alguém que queira? Seu Eduardo de qual entidade? Seu Eduardo da Crédito Humanitário na Feira da Glória. Nossa Senhora da Glória. Tá? Então, pode ser, gente? Tá? E aí, eu queria ver, como o Micaroni falou, se tem alguém do SEMAS que pode estar falando alguma questão em relação a essa questão deste fundo? A representação do SEMAS não vieram hoje. Tem. Sim, o seu Eduardo e a Rose. Tem, sim. Alguém do SEMAS? Tá aí. Oficial. Claro que é. Estão viajando as 2 representantes. As 2 representações do SEMAS de fora estão viajando. Tá. Tem mais algum conselheiro que possa falar? Tá, ok, então. Então, nós, na mesma linha, nós estamos pedindo, na verdade, nós estamos vendo uma reunião com a comandante Nádia, que o Fórum dos PCDs está pedindo em relação a esta pauta já. E não está tornando-se um problema, já é um problema. Né? Então, nós já estamos com esse problema já batendo a porta em alguns momentos já. Tá? A tendência é ficar cada vez mais gritante. Então, realmente, a gente está tentando articular para que a gente possa estar vendo o que vai acontecer pós finalização deste fundo, vamos dizer assim. Tá? Ah, sim, a Rosa está lembrando que já foi um ofício para o Ministério, qual o nome? Do Desenvolvimento Social do Osmar Terra, né? Do ministro Osmar Terra. Foi entregue em mãos para ele este ofício e também estamos aguardando este retorno, tá?
Vamos lá? Então, Carol, aí tu podia explicar o que isso quer dizer, né? O pau deles. Sim, acabando com todos os já entregaram o ofício. Ah, sim. Por exemplo, assim, na questão dos PCDs, por favor, me corrijam se eu estiver errada, tá? Na questão do ProJovem, na questão, por exemplo, do ProJovem, todos os adolescentes atendidos por este grupo de instituições, que são 3, né? 3 instituições em Porto Alegre que atendem mais de 1.000 adolescentes, né? Os jovens. Eles vão acabar perdendo recurso, vão acabar perdendo o projeto? As vagas, tá? E na questão dos PCDs, fecham-se as portas também. Vão matar droga. Exato. Tanto numa questão que não são PCDs, mas que são... e na questão dos PCDs, tem... essas instituições que são PCDs, elas já não têm... Algumas não têm parceria para todas as metas, tá certo? Né? Todos os atendimentos. A maioria recebe verba federal. Então, essa verba federal parando, não se tem esses atendimentos. Então, hoje, se a gente for só assim, ó, vamos só ver quantas pessoas com deficiência que hoje a gente precisa encaminhar e a gente não tem para onde encaminhar. É menos lugar para se encaminhar, é menos local para atender essas pessoas. Né? Então, é um público que também tem que ser olhado. É um público que não pode ser simplesmente ignorado esta verba. Né? E a questão é que é um recurso federal, então é uma discussão âmbito federal. Tranquilo? E essa verba do FUNDEP também é da educação infantil, que paga alimentação, que paga os recursos e que também vai fundar. E como é que o seu prefeito diz que não é para pagar as creches? E não é para ninguém colaborar. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Não faz. Não faz. Agora, faz dia 17, que nem está no calendário de vocês. Mas eu não vou falar disso agora, não. Vou falar daqui a pouquinho. Tá? Vou passar para a Sandra, que senão a gente não vai conseguir vencer a pauta, tá, gente? Por favor, Sandra. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo, acompanhado do meu amigo Marco, vocês todos conhecem, né? Não vou conseguir deixar de dar minha manifestação com relação a esse assunto, né, Carone, que a gente vem participando junto contigo e com as organizações, mas com relação à questão do ProJovem, é uma questão que nos preocupa, nos sensibiliza, a gente vem trabalhando junto com as organizações, a FASC também se preocupa com isso. Fomos, na verdade, surpreendidos com essa questão de não receber o recurso nacional, né? E neste caso, nesse programa, nós temos uma parcela paga pelo recurso municipal, né? E uma parcela paga pelo recurso nacional. O recurso nacional deixou de ser repassado e, em função disso, a gente está tendo que fazer um trabalho de redimensionamento com as entidades e que, com certeza, não é uma tarefa fácil, né? Isso demanda toda uma ação dentro da organização, toda uma ação também junto com a FASC e que, de certa forma, e não seria diferente, vai causar, com certeza, efeitos ao atendimento e é o que a gente não quer que aconteça, por isso a gente está trabalhando em conjunto para que isso não aconteça. Mas, com certeza, todas as ações que forem em função tanto do governo federal como qualquer agenda que se faça, a gente está parceiro e a gente vem falando nesse sentido de que a gente apoia qualquer movimento nesse sentido para que não haja redução nem de atendimento e nem de recursos nesse sentido. A gente, enquanto movimento municipal, a gente não tem mais recursos para suprir hoje, nesse momento, enquanto FASC, a gente se colocou à disposição das organizações para auxiliar nesse convencimento, foi o que a gente colocou
desde o início, quando tivemos que noticiar as organizações de que não temos como suprir. Por isso, autorizamos que a gente fizesse algumas exceções aí no movimento financeiro das organizações para que não tivesse nenhum prejuízo agora, né? Mas, realmente, essa questão de não ter repasse nacional está afetando todos, e eu acho que o movimento a nível de governo federal é importante e necessário, né? Mas, bem, nós hoje estamos aqui para auxiliar de novo e continuar nessa missão grande que é a implantação do nosso sistema e das questões que envolvem o sistema, né, e que a gente vem sentindo, algumas têm aplicado com facilidade, algumas nem tanto e algumas com dificuldade. Então, estamos aqui a pedido do Fórum para que a gente tente, na medida do possível, responder algumas questões e noticiar a vocês que a gente está, assim, organizando aquele momento em separado, porque a gente não vai conseguir, em poucos minutos aqui, responder todas as questões que vão vir, e a gente tem recebido, o Marco, em especial, tem recebido, por isso eu trouxe ele, todos os dias, ele e a Bel, recebido ligações, e-mails, né, onde a gente tem tentado, ao máximo, responder. Eu trouxe aqui o nosso tutorial, que a gente tem sentido de que a leitura dele tem sido escassa. Por quê? Muitas das questões que chegam para nós, muitas mesmo, estão neste tutorial. Então, assim... Oi, diretor. Fique à vontade. Nosso diretor financeiro, Alexandre, todos conhecem. Muitas das questões que são trazidas para nós estão nesse tutorial. Claro que a linguagem, né, daqui a pouco, de quem escreve, nem sempre é tão clara quanto parece. Então, daqui a pouco, na prática, né, as dúvidas vão surgindo. E é por isso que a gente sabe e compreende, e por isso temos toda a paciência de trazer as respostas para vocês. Nem sempre temos as respostas. Buscamos junto à Secretaria de Transparência. Teve uma situação de CNPJ que não se identificou. Eu acho que teve com várias aqui. E o problema, veja que o sistema trouxe inovações até para a própria Secretaria de Transparência e para a própria Prefeitura como um todo, né? Porque teve que se adaptar e ficaram felizes que todas as empresas estavam tendo que se atualizar no seu CNPJ, que não tinham os cadastros atualizados. Então, elas estão sendo forçadas a atualizar cadastros. Então, não só para a FASC, para a SMED, como a saúde chegou a fazer um tutorial para as suas organizações de como fazer quando o CNPJ não dá certo, né? Então, assim, aos poucos as coisas estão se encaminhando, né? E as dúvidas estão diminuindo. Mas tem questões que são próprias do sistema e que são interpretações de quem vai lançando, que vão, aos poucos, a gente esclarecendo. Questões que surgiram assim mais comuns, que eu penso que a gente pode trazer aqui, que talvez a dúvida de um seja de todos. A partir de quando eu tenho que lançar? A partir do mês de maio. Nós tivemos algumas questões ali que foram trazidas para nós, que pessoas lançaram comprovantes de despesa de fevereiro, março e abril. Não precisa, né? Vocês têm que apresentar a prestação de contas no formato anterior, fevereiro, março e abril, com a planilha, aquela anterior, no formato anterior. Não lança nada na plataforma. Queria só fazer uma enquete, tá? Quantas instituições que estão aqui já começaram a lançar no sistema, na plataforma? Levanta a mão. Só. As demais não lançaram? Não sabem? Mais ou menos isso? Isso. Tá. Então, quantas não começaram o cadastro? Não fizeram o cadastro ainda? Quantas nem fizeram cadastro? Não, o novo. Novo cadastro. Levanta a mão. Eu não tenho convênio com a FASC nem com a SMED, não consegui seguir o cadastro. Está nas mãos do CMDK através do e-mail. Tá. CMDK é outra novela mexicana depois, capítulo 2. Mas também tem o mesmo cadastro. Mas não segue adiante.
Eles me pedem o termo de fomento ou da FASC, ou da Secretaria Municipal de Educação, ou da Saúde. Eu não tenho isso na instituição. Tá, vamos mais uma pergunta. Quem não está entendendo do que nós estamos falando, sejam bem sinceros, gente, para a gente poder... Quem assim, ó, não é nem essa pergunta, é assim, ó, quem ainda está com dificuldade de acesso ou de entender o que é essa plataforma eletrônica? Eu estou com dificuldade de entender. Agora, de acesso não, porque não sou eu que acesso, é a cuida do contador lá que está fazendo. Tá bem, mas isso eu precisava saber. Claro, Saber. Isso é fácil. A gente vai... Mas o acesso, o que me preocupa hoje é o acesso. Eu vou falar pela SMED, tá? O que acontece? A gente foi lá, fez o cadastro, tudo. O contador foi lá também, refez tudo de novo para as outras. Eu fiz para minha escola e ela fez para as outras escolas também. Só que eles não tiveram acesso à plataforma. Então, o que a SMED fala? A gente liga para a SMED, pede para ela que a gente não tenha o acesso. Aí ela diz que vai entrar em contato, mas eu acho que desde a semana passada ela está dizendo que vai entrar em contato e não entra. Tá, a SMED, eu me informei ontem, isso, acho que foi ontem. A SMED vai estar lançando esta semana uma série de agendas com as assessoras e as instituições que as assessoras fazem essa assessoria, vamos dizer assim, né? Então vai ser mais in loco, vamos dizer assim, vai ser mais no miudinho, tá? Então eu acredito que isso vai ser, já estão disparando, ó. Então, eu acredito que essa questão que as instituições têm somente com a SMED, muitas vezes a parceria, vai se resolver, tá? Mas, gente, me preocupa muito quando a maioria daqui ainda não acessou ou não começou a alimentar o sistema. Mas acho que não é a maioria. Quem não acessou, quem não lançou ainda, levanta a mão. Quem não lançou nada. Não é a maioria. Não é. Não é a maioria. Então, o acesso ao sistema todos lançaram. Explica que elas estão pagando e já estão botando na plataforma. Assim, ó, um exemplo, Topogígio, tá? Exemplo Topogígio. Quem é que faz assim, a alimentação do sistema para mim? É o meu contador, tá? E o que eu faço? De 15 em 15 dias eu escaneio nota e comprovante em cada um num PDF e mando para o contador. Hoje eu entrei em contato com o contador, tu mandou tudo? Sim. Tu alimentou tudo? Sim. Quais as tuas dificuldades? Essa. São as mesmas que eu já tinha, porque eu já entrei ali e já andei fuçando, né? Então, é as mesmas dificuldades em que eu tive. Tá? Mas a gente precisa saber quanto a instituição que vem aqui, a instituição se alimentou, se não alimentou, se está com dificuldade e onde está com dificuldade. Tá? É importante o que a Carol está trazendo, porque o que não pode acontecer é estar com dificuldade, não lançar e não fazer nada. Por quê? Voltamos àquela questão que nós trouxemos no mês passado. Nós terminamos o levantamento de quem está com débito de retornos e nós fechamos o levantamento onde 111 organizações estão com algum tipo de débito de retorno. Isso se hoje nós estivermos funcionando com o sistema com as travas que vão começar a partir de 1º de agosto, nós temos 111 organizações com problemas. Então, se vocês estão com problema de lançamento, vocês estão com dificuldade de lançamento, vocês não entenderam como fazer algum lançamento e vocês não nos disserem, não nos falarem, a gente não vai conseguir ajudar e vocês vão estar com dificuldade ali na frente. Então, se vocês estão acessando, vocês estão conseguindo lançar, ótimo. Se vocês não estão conseguindo lançar, vocês precisam nos procurar. Né? Então, assim, hoje nós não vamos capacitar vocês. Vocês tiveram a capacitação aquela com as pessoas responsáveis. Nós tivemos aqui já 2 encontros. Nós estamos fechando os locais para a gente fechar capacitações em grupos de 50. E aí a Juliana vai estar dando a capacitação junto. E aí foi ela que deu a capacitação nos primeiros dias. E aí vocês podem, como o grupo vai ser menor, vocês podem levar 2 ou 3 pessoas de cada organização.
Daí daqui a pouco vocês levam o contador e mais uma pessoa da organização para terem mais o domínio, né? E aí vocês vão minuciosamente discutir a dificuldade, né? Mas vocês têm que ter o domínio do uso dessa ferramenta para que vocês consigam fazer. A gente está conseguindo, de alguma forma, assessorar vocês. O tutorial, ele tem a maioria das respostas, mas tem algumas dificuldades que não estão ali, a resposta. Então, aí vocês precisam nos buscar. Então, tudo que tem de dificuldade tem que vir por e-mail e a gente tem que responder. Se a gente não consegue a tempo responder, a gente está conseguindo, na medida do possível, responder praticamente todos os e-mails. Tá? Se a gente não consegue, ou um ou outro responde lá da FASC. A gente está sempre atendendo as respostas, as perguntas que vêm. Né? A Celebres não conseguiu, falou com o Marcos e ficou de ligar amanhã para falar com ele. A gente não, é muita demanda, né, gente? É muita pergunta, muito e-mail, mas a gente está conseguindo, na medida do possível, responder a todos. A dúvida era se a internet, que em lugares de Porto Alegre a internet não funciona. Lá, a única internet que a instituição tem é de 8 GB, aqueles modemzinhos e funcionou, eu consegui acessar e funciona, porque a minha dúvida era de não conseguir abrir por ser muito pesado. Funcionou. Só para contribuir contigo, a nossa era de 2 e aí agora passou a fibra ótica, então estamos em outro patamar, estamos no sentido grandões, mas a gente fez o teste com os dois e sim, é um pouco mais travadinho, mas ele funciona. Eu só queria complementar que eu conversei com a Sandra essa semana e eu acho que é uma fala importante que a gente... A minha administrativa me fez uma série de perguntas quando começou a fazer os lançamentos. E aí eu devolvi para ela assim, como é que você fazia na planilha de Excel? Eu fazia assim e assim. Eu falei, mas é a mesma lógica no sistema de parceria. Só muda de sistema. Talvez o que a gente não é uma coisa, é um sistema novo. E é online. Importante. Mas a lógica, ela é... É importante vocês saberem, a gente conversou no corredor, numa fala na FASC, porque assim, ó, quem montou o sistema foi a Procempa, mas quem construiu com a Procempa fomos nós, SMED, com as nossas planilhas que vocês trabalhavam. Então, assim, nós reportamos o que nós estávamos trabalhando para lá. Então, a pergunta que ela me fez foi uma assim, ó, vamos ver se ajuda vocês. O que eu faço com aquela conta que tem competência de abril? Se eu vou colocar o quê? E aí, o que a gente respondeu? O que eu fazia lá na planilha? Eu colocava o primeiro dia do mês de maio. Então, tu vai fazer a mesma lógica na planilha, a mesma lógica tu vai colocar no sistema. Mesmo o primeiro dia do mês de maio vai corresponder à competência do mês anterior, porque tu vai pagar no mês de maio. Porque senão tu vai ter uma competência anterior. E a gente está falando da mesma lógica que se aplicou na planilha financeira anterior que vocês faziam. Então, assim, os mesmos orientadores que seguiam a prestação de contas e a análise que vocês faziam nas planilhas que a gente orientou no ano passado, seguem a mesma regra para o sistema, não mudou nenhuma regra. Se mudou alguma coisa que a gente teve essa semana de discussão e está no tutorial, foi com relação aos lançamentos de poupança e aplicação. Vocês não têm lançamento mais de poupança, vocês fazem a operação de transferência da poupança na conta bancária, mas vocês não lançam em lugar nenhum no sistema. Ele vai ter a soma da conta corrente e poupança como saldo. Vocês não têm o lançamento lá no sistema como saída de lugar nenhum. Ele vai ter o saldo de vocês, que é a soma da poupança e da conta corrente. Mas na conta de vocês vão retirar, né, da conta corrente para poupança ou para aplicação na escolha de vocês. Mas lá no sistema vocês não colocam isso em lugar nenhum, porque o saldo da conta corrente poupança de vocês equivale ao saldo que vocês têm no sistema. A parte que eu mais achei dificuldade foi essa parte ainda. Eu já respondi. Porque não tem também onde tu botar, por exemplo, antes desse novo modelo de prestação de contas, tinha, vamos supor, 50 mil. Aí onde é que tu bota ele? Tu bota ali que tem fevereiro, A gente encaminhou o orientador de saldo inicial antes de começar. Nós mandamos o orientador por e-mail. Nós mandamos o orientador de saldo inicial e como deveria proceder para começar o lançamento. O sistema é bem fácil, é um sistema inteligente. Que bom ouvir. Só que
Claro, a gente está na internet, a internet cai, a gente tem que conferir para ver se está tudo certinho. Eu conferi 10 vezes antes. Sim. Só que é o problema da nossa entidade, por exemplo, o valor está errado. O valor Todas estão erradas. Todas estão erradas. Eu cheguei atrasada. Todos estão errados. E aí, então, a gente não vai conseguir mandar enquanto não arrumar isso. O valor É. errado aonde? Todas as O valor parcerias, que tu recebe, todas as tá parcerias, tanto o SMED quanto o FASC, confiram, está errado o valor. Não foi atualizado o valor com aumento agora. 5%. Isso, não foi atualizado. E da SMED também, está errado. Tá? Gente, então, da SMED é no caso os 15%. Não está errado, a leitura está equivocada. Assim, ele não vai ser modificado. Aquele valor é o valor original. Toda vez que nós tivermos reajuste, vocês vão partir pelos documentos que vão sendo feitos. Aquele valor é original previsto no termo de colaboração original. Tá? Vocês partem do documento original, termo de colaboração. Todos os reajustes, aditivos e modificações que vão sendo feitas ao longo do período, eles estão lançados e publicizados, todos eles ali, se vocês olharem nos módulos da plataforma, eles são publicizados, e os valores efetivamente repassados, eles são lançados por nós, inclusive de maio já está lançado, tá? Eles são os valores efetivamente transferidos e é o que vocês efetivamente vão dizer que são baixados. Então, o valor que está ali previsto é o valor corretamente previsto pelo termo de colaboração. E ele não vai ser modificado. A gente já colocou isso para a SMED. A SMED estava com esse pensamento de que ele é incorreto. Não tem como no sistema, nós a cada modificação de valor, a gente atualizar ele porque a gente anula o passado. E a gente não vai nunca anular o passado no sistema. Então, o valor previsto é o valor do termo de colaboração originário, quando ele foi assinado. Então, conforme ele for efetivamente repassado, que é o valor da direita, que é o pago, empenhado, liquidado, é o que está na direita, tá? E ele vai sendo real. E aí, o que está assim, ó? Vocês têm ali na observação, 2018, vocês devem ter visto ali, o que foi efetivamente pago em 2018 foi tanto, e as prestações de contas e documentos estão disponíveis no órgão, que é o que vocês nos entregaram de prestação de contas. O que foi repassado no primeiro trimestre de 2019 foi tanto, e as prestações de contas estão disponíveis no órgão, estão conosco, foi o que vocês entregaram, estão entregando para nós. A partir de maio, só entrar na plataforma, no site. Entra lá na plataforma. Vai na prefeitura, ali na plataforma. A partir de maio, passam vocês e nós a lançarmos em tempo real, mês a mês, o que acontece de verdade. Não que não acontecia de mentira antes, né? Mas acontecia não na plataforma. Acontecia num outro plano. Acontecia através do e-transfer, acontecia através de outro tipo de documentação. Então, maio vocês vão lançar a documentação que efetivamente receberam e nós já lançamos o empenho efetivamente pago. Então, vocês têm o valor real. Agora, o previsto não muda. Então, ele nunca vai mudar. Aquele ali é o valor previsto no termo de colaboração. Tá? Ela vai mostrar ali. Não vai fechar o valor previsto com o valor pago, porque tu tem um previsto conforme o teu termo vezes 5 anos e tu tem o pago com todos os teus reajustes e aditivos que estão documentados pelos documentos anexados ali. Então, quando chegar no final, nós vamos ter que bater. Entendeu? Vai ter que bater. Lá no final, nós vamos ter que bater. O pago tem que fechar com o que vocês lançarem, mais 1 ano e 3 meses que estão no... Então, vai facilitar para nós e a gente vai poder auxiliar nas análises e vai facilitar para vocês também, tá? Então, sim, com relação ao primeiro trimestre, a gente vai dar conta de colocar na plataforma e outros documentos que a gente precisa colocar ali dentro também. O relatório técnico de monitoramento de 2018, quando a gente fechar também, a gente vai colocar para dentro da plataforma também. E o que a gente precisar mais ainda, complementar com relação ao monitoramento. Bom, já que você, Sandra, diz que vai facilitar, começa a facilitar, porque você mesmo disse que o financeiro é muito importante. Aí a gente vai mudar um plano de trabalho para colocar um administrativo. Ah, não dá, tem que fazer parceria com a SMED. Que isso, gente? A SMED é uma coisa, a gente faz as coisas pela SMED.
A FASC se atinge tem entidade, no caso nosso, que é Serviço de Convivência com Trabalho Educativo, e mais SAF. O administrativo tem que prestar conta junto com o contador daquilo ali. Aí a gente manda fazer um pedido, porque mudou mesmo, dificultou para as entidades pra caramba, aumentou o trabalho administrativo para as entidades. É óbvio que tem que ter um administrativo pela SMED e um pela FASC. Aí hoje a menina falou para mim lá, olha, responderam que só se tu dividir com a SMED, na boa, é difícil. Bom, essa análise particular eu não posso responder por ela, né? Mas assim, que cada tipo de alteração de plano de trabalho, eu concordo que a gente precisa ter um administrativo, eu venho falando que é administrativo, contador, eu acho que tem que ter essa estrutura, mas a análise das alterações de plano de trabalho é feito junto com a área técnica, tá? Eu não vou responder por isso, mas acho que tem que ser chamado, conversado para ver em que foi retirado, o que foi reavaliado. Bom, aí é uma coisa que tu tem que discutir lá com a área técnica, tá? Bom, com relação à plataforma, tem, assim, o que vocês mais queiram saber especificamente de urgência hoje, ou a gente pode trabalhar nessas capacitações que a gente está planejando em grupos? Ou tem alguma urgência que vocês queiram hoje? Capacitação. Claro. A questão que não. Isso é uma questão de segurança sua, mas assim, o sistema vai estar ali, não vai se perder, mas se vocês querem ter a segurança e imprimir, claro que sim. Carol. Sandra, duas questões. Eu acho que esse seria um pedido de todo mundo, é que no encerramento do primeiro trimestre seja dado um prazo um pouco maior em virtude da mudança de sistema para a plataforma. Eu acredito que todo mundo que possa entregar, ok, mas eu acho que já é bom deixar esse pedido de uma prorrogação do prazo. E a outra questão que diz respeito aos treinamentos, se vocês já têm mais ou menos um cronograma, quer dizer, a partir de quando, até quando, para a gente já prever a disponibilização do pessoal. A gente pensou a partir de semana que vem em uma vez por semana, né? A gente pensou em organizar... Estamos fechando as datas, né? Os locais. A gente está organizando isso, pensamos em uma vez por semana, em 3 grupos de mais ou menos 50 entidades cada grupo, tá? E aí trabalhar não só a questão da plataforma, mas também as questões que trazem no manual que foi publicado na semana passada, né? E que temos que ir trabalhando ele. Ele traz, na verdade, uma série de questões que já vêm sendo trabalhadas, elas foram inseridas, as orientações operacionais, elas foram inseridas questões que vinham trazendo dúvidas há muito tempo e que a gente precisa ir trabalhando com vocês também, né? Então, esses grupos de trabalho, a princípio seriam 3 encontros, mas eu acho que dependendo da demanda e das dúvidas que vierem, a gente pode... E até falei ontem com a PSB, que talvez seria o caso de a gente organizar uma vez por semana ao longo do ano com a matéria, marco regulatório, e a gente se alongar nessa capacitação, nessa formação ao longo do ano, e pensando temas para trabalhar cada semana, não só com relação à prestação de contas, mas sim plano de trabalho, planejamento, a questão técnica também, a questão de indicadores de resultado, que elas vêm me dizendo que é uma dificuldade muito grande de identificar isso, de como planejar uma ação dentro da parceria, e eu acho que é muito importante esse aprendizado. Então, daqui a pouco a gente estabelecer uma vez por semana, não só para matérias financeiras, mas sim matérias que dizem respeito ao marco regulatório e às parcerias como um todo, né? Não seria interessante agora, nesse começo, ter mais do que uma para a questão financeira? Mas a ideia seria, essas 3 primeiras seriam mais emergencial para a plataforma e manual, onde a gente ficaria uma manhã inteira nesse sentido. Dali a gente buscaria... tentaria suprir as necessidades mais emergenciais, poderíamos buscar o que mais poderíamos trabalhar da parte financeira, se seguimos nessa matéria ou se vamos para outra matéria. Nós estamos à disposição e penso que podemos dissecar, vamos dizer assim, a parte da plataforma e a parte do manual, que são 7 capítulos, em cada um dos capítulos a gente trabalhar,
me coloco à disposição de dissecar eles e a gente trabalhar item por item. Acho que sim, acho que é importante. E vocês trazerem a equipe de vocês para realmente a gente disseminar esse conhecimento, porque só com isso a gente vai conseguir clarear as atividades dentro da parceria. Né? Eu acredito que seria mais produtivo mesmo trabalhar com pequenos grupos, porque aqui não está presente a que trabalha comigo, né, que faz essa parte, e a contadora. Então, acredito que seria mesmo melhor Essa trabalhar... ideia dos grupos menores é para vocês trazerem pelo menos 3 pessoas de cada... A contadora, o administrativo... E a gente também quer agradecer, porque nós temos errado bastante. Ah, que bom. Sabe, né? Mas sempre temos recebido resposta de vocês. A gente agradece e espero que um dia a gente acerte. Ah, vamos acertar. Já estão acertando bastante, a gente está bem feliz com os resultados, com certeza. Com certeza. Só queria saber como vai ser feita essa divisão para atingir as instituições que estão com esse problema de aprendizagem mesmo, porque no caso eu sou uma dessa pessoa. Num primeiro momento, a gente fez a divisão por regiões, daí lá pensamos depois num outro grupo pelo tamanho das organizações, pelo grau de dificuldades, talvez. E estamos ainda avaliando como fazer, mas a gente está discutindo com o fórum como dividir isso, né? Mas a princípio, daqui a pouco tem espécies de dificuldades que daqui a pouco as menores têm uma expertise diferente e a gente pode unir esse grupo que tem um tipo de dúvida com outro que tem outro tipo de dúvida. Então, se colocar daqui a pouco as maiores com as menores, as dúvidas são muito diferentes e daí não se ajuda, não se contribui, não sei. Essa divisão, se a gente colocar aleatória, daqui a pouco não é tão produtiva, né? Mas a questão, no caso, só educação, sem FASC. Como é que funciona? É a FASC que está aqui. Tá. A SMED eu não sei como vai fazer. Tá, isso que eu queria saber, como que vai ser organizado isso. O assessor tá. está chamando a... Obrigada, então. Está sendo liberado a agenda pelas assessoras. Eu tenho mais 2 assuntos. Eu tenho mais 2 assuntos que não é da plataforma. Tá, eu também queria que tu pudesse entrar no calendário do decreto, tá? Que tem um prazo ali até agosto, né? E também, aí eu queria questionar vocês sobre se vocês já leram o manual de prestação de contas que foi quinta ou sexta-feira para as instituições. Sexta. Foi publicado quinta e sexta foi no DOM. Tá? Então, nós temos uma consideração que a Helene vai estar fazendo e depois a gente tem que fazer algumas provocações para vocês também. Fala. Tu queres falar sobre o calendário? Tu quer me perguntar alguma coisa sobre o calendário? Sim. Tá, então só um pouquinho para pegar o meu. Vocês sabem que tem um decreto sobre prestação de contas, né? Vai, querido. Alô? Decreto do sistema. Decreto do sistema. Decreto do sistema. Isso, é o contrário. É um decreto sobre o sistema de parceria, de prestação de contas. Desculpa, de novo, errei. É um decreto sobre o sistema que institui o sistema, né, da plataforma, tá? Então, este sistema, nós falamos até na plenária passada sobre este decreto, tá? E lá no finalzinho do decreto tem um calendário. Este calendário,
Achei, era o último, tá? Sempre é o último quando a gente procura. Sempre é o último. Tá. Então, ó, foi mandado para vocês também. Foi mandado o tutorial e foi mandado o decreto. Esse tutorial que está sendo passado aí. Tem o número do decreto aí? Sim. O decreto é 20.239, de 26 de abril de 2019. 20.239, de 26 de abril de 2019. Tá? Que institui o sistema de gestão de parcerias. Então, este decreto, tá? Na última folha, na folha 8, um anexo único, tem um cronograma, onde fala da capacitação do sistema de gestão e também fala da capacitação. Então, tem todo o calendário com os períodos, tá? Então, a questão que nós estamos sempre questionando é que a partir de 1º de agosto, está colocado ali que suspensão de repasse para as OSCs com parcerias não atualizadas no sistema de gestão de parcerias. Tá? Entra bem na questão que o Micael já está pedindo o prazo maior, né? E entra na questão de que por que já suspender a parceria? Né? Por que já suspender o repasse? Se é uma mudança, ok, nós estamos aprendendo também, mas por que já entrar na questão de suspender o repasse? Na verdade, e quando o repasse, quando o órgão público atrasa o repasse? Suspender quando a gente atrasa a prestação de conta, tem que ter uma contrapartida de suspender o órgão público quando ele atrasa o repasse. Bom, gente, assim, vocês estão trazendo a questão do calendário. O calendário é um resumo, só um resumo de um artigo. Tu tem um decreto aqui, deixa eu só ler o artigo que ele reporta. Porque ele traz uma série de explicações, ali é só o resumo de uma explicação que a gente vem dando desde o início dessa discussão toda, e que, na verdade, o sistema foi instituído dia 2 de maio, dia 1º de maio, e esses 3 meses de adaptação, sem nenhuma trava, é a trava do sistema, está falando da trava do sistema, tá? E essa questão de suspender repasse significa o quê? Se a entidade não lançar nada na plataforma, vai ter suspenso o repasse. É isso que quer dizer. Se a seccional for fazer a liquidação do empenho para pagamento, a Sandra, exemplo da Sandra, que tem a lista das entidades para pagar. A Sandra vai mandar para a COFIN para pagamento. Eu mando lá 165 entidades, tudo ok, a princípio, para pagamento. Eu não vou fazer essa conferência, quem vai fazer é seccional. A COFIN fez o pré-empenho, mandou para a seccional. Seccional chega para a conferência, ela tem aqui pelo decreto a incumbência de conferir se 2 meses, se o segundo mês anterior está lançado. Tá? Não vai ser conferido este mês, porque não está a trava, é o primeiro mês ainda. Não vai ser conferido em junho, porque ainda não está a trava. Mas em julho, tá? Vai ser conferido se tem lançamento em maio. Se na instituição X não tiver nenhum lançamento, a instituição X não recebe. É isso que está dizendo o decreto. Tá? Se em agosto, e ainda em julho ainda não vai acontecer, porque não foi ainda estipulado a trava. A partir de 1º de agosto, quando for a seccional fazer a conferência relativo ao segundo mês, o Marco está me perguntando, sabe o que é a seccional? Seccional é o órgão da Secretaria da Fazenda da Prefeitura dentro da FASC, que faz auditorias antes de fazer o pagamento. Então, para pagar, para receber a ordem da gente pedir o dinheiro para a Fazenda, tem que ter o ok da nossa seccional. Então, lá no artigo 5º, inciso, um pouquinho que eu já digo qual é. Não, artigo 6º, para fins de efetivação da liquidação do empenho, para o repasse mensal decorrente da parceria, será verificado pela administração pública o cumprimento, no mínimo, das seguintes
obrigações. E aí é isso que eu estou falando para vocês. Se a documentação do segundo mês anterior ao mês de aplicação, se eu estou pagando agosto, ela vai ver o segundo mês anterior, junho. Se junho está lançado, se não tiver nenhum lançamento, não pode pagar. Tá? Não vai ser verificado pela seccional se está ok, não está ok, se está regular, se está irregular, porque isso só vai ser verificado quando da análise de prestação de contas pela CGCOM. Isso não é incumbência da seccional para pagar. A seccional tem que verificar se foi lançado. O que foi pedido pela Secretaria da Fazenda? Que as organizações que não lançarem nada não podem receber. Está 2 meses para trás sem lançar nada, não pode receber. Então essa é a trava do sistema. Esse é o que diz o calendário. A partir de 1º de agosto, se 2 meses para trás tu não tiver lançado nada no sistema, não vai receber. Tem suspensão de repasse. Quando tu regularizar a situação, tu volta a receber. É isso? Tá? E aí o Micarone está dizendo que quando atrasa o pagamento, aí é uma situação que tem que reclamar para a Secretaria da Fazenda. Mas não tem atrasado faz tempo, né? Mas ok. O que mais, Carol? A questão do... Alô, foi. E a questão do manual. Está atrasado, mas temos parceria disso no último dia do mês. Bom, eu li o manual. Quem não leu vai levar susto. Tá? Então, assim, nós gostaríamos muito de ter podido ler o manual antes dele ser taxativo para nós. Né? Podíamos ter contribuído, podíamos ter entendido de repente melhor. O que eu percebo com esse material todo, uma ingerência fora do comum do gestor, que inventou uma série de coisas que, quando a 13019 foi editada, ela veio com uma série de questões que foi muito trabalhado e que gerou a 13204. E a 13204 desengessou. Ela tirou uma série de itens, série de cláusulas, artigos, porque aquilo engessava. E não era a ideia que o marco estava se propondo. Que era o quê? Fazer com que nós tenhamos parcerias com qualidade, com eficiência, com atendimento de metas e com prestação de contas, mas não prestação de contas da forma como está posto no manual. Coisas que a 13019 não tem mais na lei e esse manual traz de volta, ressuscita. Então, assim, é muito preocupante a gente ter um manual que não está refletindo a negociação à vida, que não levou em consideração, por exemplo, quando lá pelas tantas, né, que foi criado lá na 20.239, que nós somos obrigados a apresentar a simulação das nossas rescisões. Ora, né? Não, a gente paga para o contador fazer, não tem problema. Só que nenhum convênio vai concordar que no mês X a gente tem que pagar mais para o contador, porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Até porque o dinheiro nem dá. Quando a gente pega e vai fazer a prestação de contas, tu sorteia as contas da instituição para contemplar. Então, assim, realmente nós estamos com um manual que não está refletindo a nossa necessidade. Não está levando em consideração a parceria de tantos anos. Tá? Quando tu pede que eu te informe, tu gestor, tá? A rescisão, que valor eu preciso de rescisão, elas me informar. Minha rescisão com meus funcionários ultrapassa 150 mil reais. E eu não tenho 150 mil em poupança. Claro que não. Meu convênio começou em 1994. E de lá eu tenho funcionários. E a poupança só começou em 2018. Então, qual é o problema de querer saber
Vocês vão pagar para nós as nossas rescisões? Porque se quer saber quanto que eu devo de rescisão ao fechar a minha instituição, é porque o gestor vai ajudar a pagar a rescisão. Né? Então, isso aí, algo não está legal. Então, a gente vai, sim, estar encaminhando um documento, e aí a plenária é que vai decidir, porque quem leu, viu o que tem. Quem não leu, que vá ler correndo, por favor. Né? A alteração do decreto é incluir no decreto municipal um item justamente dizendo que nós temos que apresentar as rescisões, mas isso não existia no decreto. Aí, para criar a secretaria, que é a da transparência, como acontece, né? Aproveitaram para criar e colocar coisas lá dentro que o decreto que nós participamos, que nós influenciamos sim o que ia ser escrito, fosse alterado. E apontamos. Exato. Tem coisas no decreto que ainda é errado. E agora tem mais um. Não está previsto em lei esse tipo de documentação. Não está previsto em lei que eu tenho que entregar no final do ano o relatório que tem que ser assinado pelo representante legal e pelo contador, como se o contador fosse ajudar a pagar a minha conta. Não, a conta é do administrador, é do nosso dirigente. Então, uma série de coisas que está no manual que não é compatível com a ideia do marco regulatório. Então, a gente precisa, sim, não dá para divulgar um manual, e criar uma lei que institui a transparência que nos ferra. Muito menos ter um manual que está fazendo coisas que é ilegal. É ilegal, a lei maior federal não prevê. Como é que inventam? Por que inventar? Para prejudicar? Ah, mas é porque tem uma instituição que roubou. Eu conheço que tenha uma que roubou. Roubou, paga. Né? Pune essa. Vai lá e fecha as portas se precisar. Mas todos nós temos que seguir como se todos nós fôssemos, né, desviadores, estivéssemos fazendo um trabalho errado, tivesse que ser uma pessoa ali em cima nos fiscalizando, senão a gente não faz o trabalho bem feito. Eu não concordo com isso. E a partir daí, e assessorados juridicamente, eu não estou falando pelo que eu sei, pelo que eu estudei, estou falando também com embasamento jurídico, nós vamos estar encaminhando. É isso que eu tenho a dizer sobre este marco. E é importante só para concluir, nós estamos solicitando que vocês leiam este material e mandem as contribuições o quanto antes para o fórum, tá? No e-mail da secretaria, porque nós queremos cruzar o que nós lemos com o que vocês leram, tá? Porque nós temos que mandar um documento para a prefeitura em si, tá? Porque o manual não é feito somente pela FASC, tá? Mas é um manual feito por todas as secretarias, e nós precisamos levantar essas questões. Este manual de prestação de contas, ele vai seguir dentro da SMED, dentro da FASC, dentro do FUNCriança, tá? Então, nós precisamos organizar e rever algumas coisas ali dentro. Ele foi publicado e foi enviado para todas as organizações, e publicados por e-mail também, e publicado no DOPA. Bom, gente, assim, acho que é importante a colocação de vocês. Na última plenária nós falamos disso, a Rose trouxe a questão de querer participar e ler e contribuir antes. Nós falamos que estávamos em fase de formatação e tal. Acho que foi enviado um ofício à Procuradoria. Se entendeu enquanto administração de que a administração deveria fornecer o manual para as organizações. E assim, de forma alguma, e eu falo agora enquanto uma representante desse grupo, tem um grupo maior, né, que ele era composto pela SMED,
pela saúde, pela controladoria, pela procuradoria, né? Nós éramos um membro. A gente tentou levar as leituras que a gente tinha de FASC, que algumas questões foram incisivas com relação à controladoria, que exige algumas questões que são apontadas quando das auditorias internas que a gente tem, tanto de FASC e SMED, algumas exigências que a Procuradoria trouxe, as leituras mais modernas em relação ao marco regulatório foram levantadas, sim, mas assim, de forma alguma, quando a gente fala que não está escrito, com todo respeito ao seu entendimento, a gente tem, e o direito traz isso, temos entendimentos divergentes e com todo o respeito mesmo. A gente sabe que no próprio Tribunal de Contas tem entendimentos divergentes, né? Tem uma leitura de que tem uma linha que trabalha mais com vias ao objeto e outra que trabalha mais com a linha financeira. A administração pública de Porto Alegre, desde o início, se voltou mais para formar essa linha de soma entre o financeiro e o objeto. Tanto que o decreto municipal, quando foi feito, 19775, trouxe, quando elencou aqueles documentos que exigiu. E eu, particularmente, sempre falei disso, que eu acho que sim, e na última página do manual ele traz um retrato do que hoje é uma prestação de contas, é o composto das duas questões, objeto e financeiro. Eu acho que as duas questões são muito importantes, mas não que o financeiro deixou de ser importante. E algumas questões que são trazidas dentro do manual são reflexo de coisas que são apontadas no dia a dia das análises e que não tinham clareza e que não eram ditas, e eram ditas só quando dos apontamentos, e agora tem como fazer, como encaminhar algumas questões que antes não se tinha clareza. Mas assim, se exigir alguns documentos, não é para punir. Eu expliquei isso e conversei bastante tempo com a Rose por telefone. Eu sei que vocês fizeram alguns alinhamentos aqui conjuntos. Respeito os alinhamentos de vocês, sempre respeitei, aliás, muito vocês, e acho que tenho trabalhado em conjunto com vocês bastante e nunca vou fazer diferente. Mas tenho o direito de explicar o meu entendimento e o entendimento que a gente tem disso. E sempre vai ser para auxiliar vocês. E quando a gente fala que exigir uma simulação de rescisões, não é para punir. Nunca é para punir. Até porque não tem sentido nenhum isso para punir. Eu estou te explicando que é para a gente entender, e a gente teve situações durante esse ano bem complicadas, quando não por maldade ou por má gestão, é por desconhecimento mesmo, aconteceram bloqueios judiciais que suspenderam os serviços porque tiveram reclamatórias trabalhistas e tiveram que bloquear o pagamento do repasse mensal. E não tinha nenhum valor para ser utilizado. Aí nós fomos buscar dentro do jurídico da FASC, que está tomado de reclamatórias trabalhistas. E aí quando a gente fala de que a responsabilidade, em tese, é da OSC, pela Lei 13.019, das reclamatórias trabalhistas, é em tese, porque a gente sabe que até a Justiça do Trabalho entender que a responsabilidade não é do município de Porto Alegre, quando a OSC não tem dinheiro, vai levar um bom tempo. Porque enquanto isso, quando a OSC não tem dinheiro, vai buscar da FASC, vai buscar do município de Porto Alegre. Então nós temos duas coisas aqui. Nós temos que auxiliar a organização a planejar uma forma de organizar essa poupança, sim. E nós temos que auxiliar essa organização a ver de que forma ela pode fazer isso. E não tem outra forma se a gente não souber qual é a previsão de rescisões que ela tem. E por isso, ela está, não só a gente exigiu no ano passado, como ela está sendo vista e foi convalidado isso pela Procuradoria, a exigência disso no manual. Que vocês, no final de cada ano, vocês apresentem a previsão de rescisão e a poupança de vocês para a gente avaliar isso.
para que a gente possa auxiliar. E nós, enquanto CGConv, auxiliamos umas 3 organizações já, no sentido de replanejar, e estão sim colocando valores na poupança, para não agora em 6 meses, mas para que ao longo dessa parceria se consiga organizar a poupança para planejar. Mas aí vai ser para pagar, só um pouquinho. O dinheiro que vocês repassam, mal dá para a gente juntar R$1.000 para pôr na poupança. Mas tem algumas situações que dá para repaginar isso. Então a gente não vai parar de dar indenização e parar de comprar qualquer coisa, tirar só a poupança. Então nós vamos... Mas o fato é que tem que ser pago os valores de funcionários. Não dá para fingir que não acontece isso, né? O dinheiro repasse de vocês é miserável. Então vocês não podem exigir que a gente se prepare para uma rescisão. O que não pode é que vocês têm que ter os funcionários e o repasse, ele tem que dar conta das rescisões. Sandra? Então, aí está o problema. O valor do repasse está aqui. Sandra? É igual a história do lixo. Vou fazer uma fila aqui para falar. Sandra, algumas sugestões assim nessa parte aí. A primeira coisa, eu acho que o próprio sistema da prefeitura, já que a prefeitura quer ter esse controle, ele poderia calcular mês a mês um dozeavos prefeitos. Mas você está dizendo para as entidades ou para o sistema? Eu acho que não, mas aí que está o problema. A gente não tem uma estrutura, principalmente a maioria das entidades que são menores, para ter essa, vamos dizer assim, esse conjunto de cálculos e elementos de estudo. A gente trabalha muito na ponta, na prática. Então, o que poderia ser feito? O sistema da prefeitura, se ele pegar a folha de pagamento e colocar um dozeavos, ele vai levantando a provisão ao longo do ano que tem que ser feito. E vocês acompanham, olha, se o primeiro mês a folha de pagamento é R$12.000, tem que poupar 1.000. Eu acho que isso é importante, porque a entidade não tem... Imagina 150 entidades fazendo o cálculo, quando o sistema, com o programador, ele faz quase a mesma coisa. E quando tu falasse dos reclamatórios trabalhistas, eu acho que é muito importante que a FASC entenda o seguinte: nós não temos tempo à burocracia. Quer dizer, a burocracia dos setores públicos nos come o tempo quando a gente tinha que estar cuidando na ponta, para ver o relógio ponto, quando tem relógio ponto, ou o livro. E eu acho que seria muito importante fazer até um treinamento que vocês possam fazer das questões básicas trabalhistas. Se a FASC, vamos dizer, ali dentro tem 30 questões no jurídico, pede para eles levantar, ó, esse aqui é insalubridade, o outro é isso, outro é aquilo. Fazer um levantamento aí de meia dúzia de situações que são comuns nas reclamatórias e vocês fazerem um treinamento. Quer dizer, não paga. Hein? Insalubridade é fácil que não paga. Paga sim, para quando paga. Paga. Sim. Bom, aí, Sandra, eu estou tentando dar sugestões. Sandra, gente, por favor, só um minutinho. Vamos fazer um de cada vez. Eu gostaria de terminar aqui. A sugestão, a primeira, que o sistema da prefeitura faça o cálculo do provisionamento se está comparando com o saldo da poupança, da conta provisionada. Isso eu acho que... Hein? Sim, bom, mas aí, então, vamos dizer assim, o importante é que dentro do sistema ele faça o cálculo. Número 1, libere a gente desse cálculo. Número 2, nas questões trabalhistas, pegar uma lista dos principais pontos e o próprio jurídico fazer uma espécie de um treinamento para as entidades, para elas se preverem dessas questões, porque é interesse nosso e interesse da FASC também não ter passivo trabalhista. E o terceiro que eu queria sugerir também é o seguinte: existem convênios como a Ação Rua, o SAF, o próprio ProJovem, que eles já vêm com poupança desde o início. Então esse aí é um que podia liberar as entidades de ter que fazer cálculo de rescisão, porque já é um sistema que vem anteriormente. Agora, o serviço de convivência, basicamente esse aí, que não tinha poupança antes, aí é um caso à parte, mas eu digo assim, vamos tentar ser racional. Não adianta querer que todo mundo fazer um monte de coisa quando não dá para fazer.
Então, acho que a prefeitura tem que apoiar no sistema, vocês têm que dispensar todos aqueles que já tinham provisão desde o início, e o terceiro, tentar dar um apoio trabalhista. Eu acho que vocês têm que fazer o estudo com relação às questões que vocês estão trazendo e oficiar, e aí ser levantado uma mesa de discussão com relação a isso, né? Eu acho que sim. E não posso eu responder com relação a essas questões que vocês estão trazendo, eu acho que podem ser trazidas, discutidas e levantadas, né? Ok, então, gente, nós temos uma outra pauta, a gente continuaria. Mas para encaminhar, então, nós estamos aguardando as contribuições de vocês para a gente construir este documento em relação ao manual, em relação a essas questões do sistema de parceria, tá? E também tem... Dá um prazo, porque senão a gente vai ficar... Eu acredito que até terça-feira que vem tem que estar lá no fórum, tá? Até terça-feira que vem tem que estar toda a contribuição de vocês lá no e-mail do secretaria@forumpoa.com.br, tá? Inclusive dúvidas, tá? Tá com dúvida, tá com problema, tá com alguma dificuldade, algum apontamento, leiam o manual, gente. Tem muita coisa ali. Tá, mas em quem é que está esse manual? Este manual foi encaminhado pela FASC e vai ser encaminhado pelo comunicado que vamos estar enviando até quinta-feira pelo fórum. Está no site, no sistema, está no site. Está no site. Nós vamos estar mandando por e-mail também para vocês, tá? Porque eu vi que só a educação infantil não recebeu, tá? Então nós vamos estar enviando. Está no site. Tá. Qual site? Está no site do sistema. Está no site do sistema de parceria também, tá? Tinha alguém levantado a mão? Recebeu? Ah, tá. Ali, Edilene. Não, eu só queria dizer assim, porque o que eu sinto é que talvez os contadores estejam lendo esses manuais, esses formulários executivos, etc. E o contábil leiam, porque senão vai ver esses desencontros que está tendo aqui agora. É verdade. Porque às vezes a gente entrega demais a instituição para o contador, e todos da instituição que trabalham com as prestações de contas, trabalham com a parceria, tem que saber, né? Não quer dizer que tu saiba tão bem quanto, mas tu tem que saber, tá? E também nós vamos estar fechando as datas, que nós estamos esperando o retorno do local para fechar, mas nós estamos esperando o local para fecharmos em 4 formações, 6 encontros. Tá, então, e aí isso também vai comunicado depois pela FASC e também por nós. Tá, e a última coisa que eu queria falar é que nós vamos estar notificando, então, as organizações que estão faltando com os documentos de 2018, tá, que a gente não recebeu depois daquele último informação do mês passado. Nós estamos com várias faltando 3, 4 trimestres ainda, e que a gente contatou por telefone, mandou mensagem, ligamos de novo e ainda estão faltando vários trimestres. A gente não consegue fechar o ano de 2018 se vocês não entregarem os retornos de prestação de contas, tá, gente? Então, a partir de hoje, a gente vai estar enviando por e-mail. Tem essa listagem para poder nos dar? Aqui não, tá, mas depois a gente pode mandar. Por favor. Sim, são 111, tá? Então, vão estar encaminhando para o fórum essa listagem também, para que a gente possa também estar fazendo este controle também. Fica sabendo se receberam, não receberam? Quem não recebeu, tá tudo ok. Nós vamos encaminhar a notificação. Fala. Mandei 2. Esse é o meu. Eu mandei 2 vezes. Mas o trânsito, não sei das quantas ali. Tá, depois a gente mata o Érico, não tem problema. Não pode matar, senão a gente vai ficar sem secretário, não dá pra matar mais. Tá, então, mas então dia 12 não vai ter, tá? Pode tirar. Nós vamos fazer todos os esforços para o dia 17, tá? Então, ali é isso? Alguma dúvida em relação à audiência pública? Tá, agora da greve. Quem quer fazer um encaminhamento em relação a alguém quer fazer um encaminhamento sobre a greve?
Amadureceram? Não amadureceram? Quer fazer encaminhamento? Olha, eu acho que cada instituição vai ter que conversar, quem não estão os dirigentes aqui, estão os representantes, conversar com seus dirigentes e ver como proceder. Eu acho que tem variáveis, por exemplo, a primeira, se tiver greve de ônibus, aí obviamente não tem como funcionar. Não tendo greve, aí tem alternativas, né? Que não vai depender só dos... Ao contrário, não vai depender dos dirigentes, vai depender muito dos trabalhadores. E eu acho que é importante entender isso, porque o dirigente perante a FASC, a SMED, tem responsabilidade. Então, é uma situação na qual ele pode também acompanhar os trabalhadores, mas é muito importante a posição dos trabalhadores. Porque não adianta os trabalhadores e todo mundo querer ir trabalhar e o dirigente diz, não, não vai, a instituição vai fechar, e vice-versa. Então tem que dirigente e trabalhador chegar a um acordo dentro de cada instituição. Eu acho que tem que acompanhar também ver o que está acontecendo, né, com outros segmentos ali da sua região, outras entidades. Eu acho que a combinação é melhor regionalmente, que vocês têm mais contato entre vocês, né? Funcionamento em regime precário, às vezes pode ser uma solução. E já tem a lei de greves que prevê que tem um atendimento mínimo de X% e que tem que dar um atendimento. E o resto, por exemplo, o ônibus mesmo que sai a greve, vai chegar uma pressão do governo para botar um percentual de ônibus na rua. Então são várias situações que eu acho que cada entidade vai ter que olhar dentro de si e conversar com as entidades da sua região. Agora, eu acho que uma coisa é certa, se houver greve de ônibus, inviabiliza atendimento. Aí a greve passa a ser geral. No resto, eu acho que tem que ser visto com carinho. Realmente tem muitos motivos para haver um protesto em relação à questão da educação, em relação à questão da previdência. Mas folha complementar dessa diferença. Isso a gente vai organizar internamente. Claro, exatamente. Só que tem outras questões que não tem a ver. Se a questão do reajuste está sanada, tem mais 3 pontos. Claro. Que é o que a Carol acabou de falar. A questão dos dados dos colaboradores. Nós não podemos passar dados do colaborador, por quê? Porque cada pessoa tem o direito de dizer se quer ou não passar os dados. Segundo, tem uma questão de que o empregador deve pagar a contribuição do sindicato. Como que a gente vai fazer isso se a gente não pode fazer via convênio? E como que a gente vai estar maior do que uma lei federal que na CLT, o ano retrasado, se eu não me engano, foi extinta a contribuição sindical? Então, assim, ó, aí que tá, a gente precisa entender onde é que tá, porque eu não sei. Provavelmente aqui muitas instituições vai ter que acontecer alguma coisa, porque a gente vai ter que pagar isso do colaborador. Aí a gente vai ter que fazer alguma medida maior. A gente só quer um retorno. Vai se rever, não vai se rever, porque de qualquer forma, se está no aditivo, isso já deveria estar incluído, que nem a gente falou, do 5%. Provavelmente não está no aditivo. Porque a gente tinha informação de que iria entrar num aditivo. Da assistência social? Não, eu estou falando da assistência social quanto a gente terminou um assunto. Quanto a contribuição, quanto a reajuste de sítio é uma coisa. E essa questão é quanto o pagamento da contribuição sindical por colaborador de cada instituição. Que também fizeram a divisão. A assistência tem que pagar e a educação não. É a mesma coisa para assistência social. A educação infantil e a assistência social vai ser tratada da mesma forma. Também isento. Também isento. E também está nesse documento. Sim, vai ser incluído. Esse aditivo é justamente para sanar isso. Tá. A assistência social. E até quando chega esse documento? Tem como encaminhar o que vocês encaminharam para homologação? Nós responderemos agora, acho que essa semana ainda. Em particular, eu passo para os demais que querem perguntar. Claro. Decisão de quem isso foi para ser homologado?